No julgamento conjunto das ADIs 3.470 e 3.406, restou decidido pelo plenário do STF que, quanto à inconstitucionalidade formal, primeiro, as leis estaduais que tratam de progressiva substituição da produção e do uso do asbesto/amianto no âmbito do Estado veiculam normas incidentes sobre produção e consumo, proteção do meio ambiente, controle da poluição e proteção e defesa da saúde, matérias a respeito das quais, a teor do artigo 24, incisos 5, 6 e 12 da Constituição Federal, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente. Portanto, trata-se de competência concorrente. Segundo, as normas gerais estabelecidas pela União para disciplinar a extração, a industrialização, a utilização, a comercialização e o transporte do amianto e dos produtos que o contêm, não exclui dos Estados a competência para, além de suprir eventuais lacunas, prever normas destinadas a complementar a norma geral e a atender às peculiaridades locais, respeitados os critérios da preponderância do interesse local, do exaurimento dos efeitos dentro dos respectivos limites territoriais e da vedação da proteção insuficiente. Terceiro, ao assegurar nível mínimo de proteção a ser necessariamente observado em todos os estados da Federação, a Lei nº 9055/1995, na condição de norma geral, não se impõe como obstáculo à maximização dessa proteção pelos estados, ausente eficácia preemptiva da sua atuação legislativa no exercício da competência concorrente. Quarto, as leis estaduais de São Paulo e do Rio de Janeiro não excederam os limites da competência concorrente suplementar dos estados, consentânea à proibição progressiva nela encartada com a diretriz norteadora da Lei nº 9055/1995, norma geral, inocorrente afronta ao artigo 24, incisos 5, 6 e 12 e parágrafos 2º, 3º e 4º da Constituição Federal. Quanto à inconstitucionalidade material, à luz do conhecimento científico acumulado sobre a extensão dos efeitos nocivos do amianto para a saúde e o meio ambiente e à evidência da ineficácia das medidas de controle nela contempladas, a tolerância ao uso do amianto crisótila, tal como positivada no artigo 2º da Lei nº 9055/1995, não protege adequada e suficientemente os direitos fundamentais à saúde e ao meio ambiente equilibrado. Artigos 6º, 7º, inciso 22. Artigo 196 e 225 da Constituição Federal. Tampouco se alinha aos compromissos internacionais de caráter supralegal assumidos pelo Brasil e que moldaram o conteúdo desses direitos, especialmente as convenções números 139 e 162 da Organização Internacional do Trabalho e a Convenção de Basileia. Inconstitucionalidade da proteção insuficiente, validade das iniciativas legislativas relativas à sua regulação em qualquer nível federativo, ainda que resultem no banimento de todo e qualquer uso do amianto. Aqui, o STF se valeu do entendimento firmado na ADI 3.937, mencionada acima. E qual foi a conclusão do STF no julgamento das ADIs 3.470 e 3.406? Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente, com declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei nº 9055/1995, a que se atribui efeitos vinculantes e erga omnes. As ADIs foram julgadas improcedentes, foram afastadas as alegações de inconstitucionalidade formal e material. E o que há de novo e interessante nesta decisão? O STF, de modo incidental, dentro de uma ADI, não apenas reconheceu a inconstitucionalidade de ofício do artigo 2º da Lei nº 9055/1995, como atribuiu efeitos vinculantes e erga omnes. Em razão destas decisões, muitos estão a defender que houve mudança de entendimento do STF em relação à tese de abstrativização/objetivação do controle difuso e de mutação constitucional do artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal. Repita-se que no julgamento da RCL 4.335,
Proferido em 2014, a maioria dos ministros recusou a tese de abstrativização do controle difuso, restando afastada a tese do ministro Gilmar Mendes de que o artigo 52, inciso 10 da Constituição, sofreu mutação constitucional. Entendeu-se que tal mudança dependeria de emenda constitucional. Apesar disso, ou seja, apesar de não ter aceitado o termo abstrativização ou objetivização do controle difuso no julgamento da ADI 3.470 e 3.406, informativo número 886/2017, o STF, ao analisar efeito vinculante decorrente de declaração incidental de inconstitucionalidade em sede de ADI, o STF tem um controle incidental dentro de uma ADI, voltou a debater sobre o tema. A partir de manifestação do ministro Gilmar Mendes, o colegiado entendeu ser necessário, a fim de evitar anomias e fragmentação da unidade, equalizar a decisão que se toma tanto em sede de controle abstrato quanto em sede de controle incidental. O ministro Gilmar Mendes observou que o artigo 535 do Código de Processo Civil reforça esse entendimento. Asseverou-se estar fazendo uma releitura do disposto no artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal, no sentido de que a Corte comunica ao Senado a decisão de declaração de inconstitucionalidade para que ele faça a publicação, intensifique a publicidade. O ministro Celso de Mello entendeu haver mutação constitucional em relação ao artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal. A ministra Carmen Lúcia, na mesma linha, afirmou que a Corte está caminhando para uma inovação da jurisprudência, no sentido de não ser mais declarado inconstitucional cada ato normativo, mas a própria matéria que nele se contém. O ministro Edson Fachin concluiu que a declaração de inconstitucionalidade, ainda que incidental, opera uma preclusão consumativa da matéria. Isso evita que se caia numa dimensão semicircular, progressiva e sem fim. E essa afirmação não incide em contradição no sentido de reconhecer a constitucionalidade da lei estadual, que também é proibitiva, o que significa, por uma simetria, que todas as legislações que são permissivas, dada a preclusão consumativa da matéria, reconhecida a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei Federal, são também inconstitucionais. Em divergência, o ministro Marco Aurélio afirmou que o fenômeno previsto no inciso 10 do artigo 52 da Constituição Federal, regra que atende à independência e harmonia entre os poderes, é constitutivo e não simplesmente declaratório, visto que diz respeito à suspensão da execução da lei no território nacional.